sou a Soraya Ansara e eu sou de Pirituba, né? Sempre morei em Pirituba e sempre atuei em Pirituba. E no meu trabalho com comunidades eclesiais de base e movimentos sociais, que eu comecei a desenvolver a princípio vinculado à Igreja Católica, né? Eu cheguei a Perus por esse meio, porque a gente tinha um trabalho de formação, que era a formação para as comunidades de base e movimentos sociais, então tinha todo o trabalho de formação que era vinculado à igreja, mas ao mesmo tempo era muito aberto para os movimentos, né? Então a gente formava lideranças, né? Então tinha um trabalho político interessante. E a nossa sede, que era de um projeto, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente chamava de Projeto de Animação, ASEBs e Movimentos Populares, a sede era no Jardim Rincão. E no trabalho desse projeto é que eu comecei a conhecer as comunidades de Perus. Aí foi quando eu conheci, acho que conheci primeiro o Sebastião, que ele participava do início do projeto, inclusive, né? Mas não foi nesse momento que eu tive contato direto com a questão dos queixadas, né? Primeiro foi isso, o trabalho de formação. Aí, esse trabalho de formação começou a me despertar o interesse de pesquisar, né? Foi quando aí eu fui para a universidade, né, fazer o mestrado. A minha formação é em filosofia e pedagogia. E aí eu fui buscar, estudei na PUC, né, o mestrado em psicologia social e depois também fiz o doutorado. E aí foi nesse momento que a questão da memória coletiva era a minha questão de pesquisa, né? E eu já, assim, de início eu queria pesquisar a memória da ditadura. E aí, conversando com o meu orientador, eu falei das lutas de Perus, né? Que eu sempre, além de atuar, né, com as lideranças daqui, eu achava incrível a mobilização de Perus, né? E eu falei, vou estudar esse trabalho, né, de mobilização. Só que aí eu cheguei nos queixadas, né? E aí quando eu descobri que teve essa resistência tão grande do movimento dos queixadas, aí eu falei, nossa, eu vou aprofundar isso. Então aí comecei, então, de fato, os meus primeiros contatos com o João Breno, né? Aí eu procurei o sindicato de Perus, né? Depois que eu fui saber que o Sebastião também era queixada, né? Eu conhecia ele das comunidades e as coisas foram se encaixando, né? Então, assim, o meu percurso para chegar nos queixadas foi esse, né? Então, ele se vincula tanto à minha atuação quanto os meus interesses de pesquisa, né? Eu tinha interesse de saber como que a memória da ditadura militar, se ela estaria presente nas novas gerações. E ao me perguntar sobre isso, cheguei nos queixadas e conhecendo esse movimento que teve toda a sua atuação nessa greve dos 7 anos, que inicia pouco antes da ditadura, mas se estende durante um período de repressão intensa, né? E aí essa questão da resistência à ditadura, que aparecia já na experiência da greve, embora a greve tinha como motivo principal lutar por melhores condições de trabalho, por todas as injustiças, né, que os trabalhadores sofriam, acho que essa era talvez a primeira pauta, eles foram brutalmente, né, atingidos pela repressão política, né, a intervenção que eles sofreram, né? E aí, assim, é um elemento fortíssimo, porque o que a gente vê? Que o movimento de greves praticamente recuou durante a ditadura e os queixadas continuaram, né? Então, se você pegar todas as greves em diferentes lugares, né, elas deram uma boa recuada, mas ali
nos anos 70, 68, que foi um ano de muita mobilização, você teve algumas mobilizações pontuais dos trabalhadores. E os queixadas ali, né, na luta, mantendo uma greve e mesmo tendo todo esse movimento de, enquanto eles estavam parados, né, que teve toda essa questão da empresa, né, contratar novos, os novos conseguiam perceber essa injustiça e também se somavam, né, à mobilização. Simplesmente, do ponto de vista das mobilizações, é algo extremamente forte, né, como um símbolo de luta, né, para as novas gerações, mas também, ao mesmo tempo, mostra toda a resistência, né? Eu acho que isso é um fator. E aí, esse tema que vocês vêm discutindo, que coincide também com os meus interesses, né, de entender, né, como é que as formas de repressão da ditadura militar e como a ditadura militar ainda permanece, sobretudo nas periferias, né? Por meio da experiência de violência que sofre os movimentos, a população negra, pobre, né? Então, eu acho que aí eu quero colocar uma questão que os próprios trabalhadores me falaram, né, nas entrevistas, que era, eu tinha uma pergunta que eu fazia que era, como é que é manter uma greve durante a ditadura? E eles justamente falavam, olha, para nossa luta, para a luta dos trabalhadores, não importa se é democracia ou se é ditadura, nossa luta é a mesma, porque se há opressão dos trabalhadores, e essa ditadura que atinge os trabalhadores, ela permanece até os dias de hoje. O hoje que eles falavam era o período da pesquisa, que era 1999, também quando eu fiz a pesquisa sobre a ditadura, que foi nos anos 2003, 2004, novamente isso aparecia com força. Olha, a gente vive uma falsa democracia, porque a ditadura, o autoritarismo e a repressão está presente em todas as manifestações que a gente faz, né? A polícia está sempre reprimindo os movimentos e as manifestações. Então, essa permanência da ditadura, ela, infelizmente, ela é uma realidade na sociedade brasileira. Ainda. E nas periferias com muito mais intensidade. Né? Muito à frente, em vários sentidos, né? Eu acho que é nesse sentido de, já naquela época, vislumbrar um centro de memória do trabalhador, né? E hoje a gente pode falar um centro de memória dos queixadas, que é muito mais amplo do que simplesmente dos trabalhadores, significa toda uma forma de luta, e aí a gente entra na forma de luta que os queixadas adotam, que é a firmeza permanente, que a gente vê hoje ressignificada pela juventude, né, que está envolvida nas lutas atuais, né? Então, como eles eram à frente, né? Trazer esse elemento completamente oposto à vivência. Por exemplo, eles traziam a não violência como forma de luta para combater a violência que eles estavam submetidos. Acho que esse é um grande legado que faz com que essa memória permaneça até hoje. Eu digo sempre que, por mais que toda a população daqui do território, não seja toda a população que tenha consciência disso, né, ou que conheça essa memória, a gente tem muito mais ampliada hoje essa memória do que a gente tinha há 20 anos atrás. Né? E agora, com o centro de memória, tem a possibilidade de multiplicar muito mais, né? Interagindo com os outros espaços, né, que defendem e que lutam por essa memória. Né?
Eu acho, inclusive, que Perus tem essa forte tradição de luta e muitos coletivos que têm trazido essa discussão, né? Então, de alguma forma, em parte, né, talvez não atingindo toda a população, mas há um trabalho efetivo dos coletivos, dos movimentos, né, principalmente relacionado à vala comum, perdão, de Perus, né, que faz com que, de alguma maneira, a discussão da ditadura apareça. Mas, evidentemente, ela não atinge toda a população do bairro. E aí acho que você faz uma pergunta muito interessante, porque é a gente poder pensar como estender a outras esferas aí da população essa discussão. Eu diria que algumas escolas de Perus fazem essa discussão, né? Principalmente aquelas em que a gente tem professores que estão envolvidos nessas lutas e nesses movimentos ou nesses coletivos, mas a gente não pode dizer que todas permanentemente fazem isso, né? Então eu acho que talvez investir mais na conversa com as escolas, eu acho que talvez a biblioteca pode ser um pouco fazer essa mediação, ou melhor, o centro de memória mais especificamente pode ser um veículo. Eu tenho falado, eu tenho destacado, por exemplo, as atividades artísticas que acontecem em Perus. Às vezes no estudo de memória, ou naquilo, quando você trabalha com memória, você vai com expectativa de ouvir coisas que são aquelas que você reconhece como sendo verdadeira, né? E na verdade eu sempre digo que a memória, embora a gente diga que a gente busca pela verdade, a busca pela verdade, é relativa essa verdade, porque o que é a verdade para um pode não ser para o outro. Exemplo, eu entrevistei queixadas que foram pelegos, e a narrativa é outra, né? E é a verdade dele sobre aquele acontecimento, né? E mesmo ele, ao relatar e se reconhecer como pelego, passados tantos anos, ele dizia, as pessoas me chamavam de pelego, né? Mas naquele momento eu achava que eu precisava furar a greve porque tinha as minhas questões, as minhas dificuldades. Então, quer dizer, tinha algo naquilo, na decisão dele de furar a greve, que para ele era significativo, mas que quando ele relê, ele reconhece que a forma como as pessoas enxergam eles, né, como pelego, tem um peso para ele também. Então, é o confronto de diferentes memórias, de versões que podem ser antagônicas, né? Eu sempre coloco isso. A gente não pode se fechar naquilo que a gente quer ouvir. E a gente, atualmente a gente tem trazido que também não é só a memória narrada, falada, mas ela pode ser uma performance, ela pode ser expressa pelo corpo, ela pode ser expressa num objeto artístico, numa pintura, num bordado, né? É interessante como memórias traumáticas ou memórias de experiências de violência política, de repressão, às vezes a pessoa não consegue falar sobre. Então, se você utiliza o recurso do bordado, do desenho, né, são formas delas elaborarem esse sofrimento, né, através daquela arte que ela desenvolve, né? Um pouco isso que eu quis trazer como elementos, né? O não contar, às vezes, tem a ver com uma experiência que eles próprios reprimem por ter sido muito sofrida, né? Traumatizante no sentido que eu não vou
falar mais disso, né? Já ficou no passado, né? E quando você abre para essa conversa, os próprios queixadas também se reconhecem naquela história e falam, nossa, eu nunca pensei em falar sobre isso, né? Então é muito interessante o trabalho com as oficinas de memória. Eu acho que esse também é um instrumento rico e potente da gente fazer com que outras pessoas reconheçam os acontecimentos passados, né, e como eles se repercutem na atualidade, e também que as próprias pessoas envolvidas ressignifiquem essa experiência, né? Então, eu acho que são instrumentos muito fortes. Vocês estão trazendo um dos elementos centrais da memória, que acho que essa imagem da colcha de retalhos, né? De que a memória ela não tem uma sequência lógica, ela não é linear, ela é sempre expressa pelo modo como a pessoa experimenta aquilo que se refere ao passado, né? Seja na conversa com o avô, seja na escola, seja em outros espaços que a pessoa vivencia, e quando ela se reporta ao passado, não tem linearidade nenhuma. Até me lembro, não sei se vocês conheceram o João Breno. Sim, eu conheço. O João Breno, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, e eu tenho entrevistas que eu fiz com ele que renderam quatro fitas cassete, né, que eram longas. E ele tinha um jeito de começar a falar, também, né? ele vai falando, e aí ele vai trazendo coisas, e aí ao mesmo tempo ele estava preocupado que eu queria uma sequência cronológica, né? Aí na fala dele ele começava a falar, mas eu não sei se era 62 ou 63, eu não sei se era o dia 14 de maio ou 15 de maio. Eu falei, não, a data não importa, importa o acontecimento, né? E como você entende esse acontecimento. Por quê? Porque a ideia de que se eu vou contar alguma coisa, eu preciso seguir uma cronologia. E não, a memória são sentidos que você atribui ao passado, né? Essa construção que você faz, a leitura e interpretação que você faz do passado, né? Então acho que isso que você traz da imagem da colcha é fantástico, e eu gosto muito, eu represento às vezes com mosaico, né? Ou com a colcha de retalhos, porque cada pedacinho tem um sentido, e esse sentido é diferente para cada pessoa, né? Aí essa costura que vai dar esse conjunto que a gente pode chamar de história, né? Aquilo que passou, né? É algo que é construído sempre. E a cada momento, então, eu fiz as entrevistas em 99, se eu fizer em 2021, outras coisas vão ser apresentadas, porque a gente vive um novo contexto histórico, político, outros elementos do presente vão influenciar o modo como eu ressignifico o passado, né? Então acho que isso é extremamente importante para a gente dizer desse trabalho com memória.